Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Que Jesus abençoe a todos. Espero que esteja dando para ver e ouvir direitinho. Qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? Então vamos lá, né, pessoal? 20 horas e 1 minuto, né? Vamos começar a nosso estudo da noite, né? Convidando a todos para nos acompanharem os seus pensamentos, né? Podemos juntos nos direcionar ao nosso mestre querido, a Deus nosso Pai, a Maria de Nazaré, aos Espíritos amigos, e nos vincularmos às fontes de luz, de amor e de paz, as energias saudáveis que vertem do alto e se derramam sobre todos nós, envolvendo-nos o corpo e a alma, os tecidos do corpo físico, as células, os órgãos, todos os sistemas do nosso corpo e também os campos energéticos do perispírito, os chakras, os meridianos acupunturais, onde transitam as energias, a força vital, e todas as nossas células do corpo físico e do perispírito possam se iluminar ao suave toque dessa energia balsâmica que se derrama sobre nós. Que o nosso corpo possa e a nossa alma possa se acender, que o nosso campo energético, nossa psicosfera possa se ampliar, formando uma bela aura, um campo áurico, radiante, harmônico, saudável, e que essa luz possa se expandir em benefício de todos aqueles que estão necessitados. Que essas irradiações ectoplásmicas, essa força vital possa se irradiar e chegar até aqueles que estejam necessitados no plano físico e também no plano espiritual. Reavivando as pessoas, alegrando, aquecendo seus corações, clareando seus pensamentos, devolvendo a esperança, a fé, devolvendo a tranquilidade, para que possamos todos nós, a cada dia, nos sentirmos mais em paz, Senhor Jesus. Que todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento possam sentir a Tua presença entre nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Tá ok, pessoal? Tá dando para ver e ouvir direitinho aí? Tá tudo tranquilo, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, né? E a gente está aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual participamos. E estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos aqui todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. E de quarta-feira, às 9 horas da manhã. Tá bom? Então, hoje, como é segunda-feira, temos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? Que são 1019 questões que Allan Kardec propôs aos espíritos e que eles responderam, né? Obra básica da doutrina espírita. Estamos no tópico Os Animais e o Homem e vamos pegar a partir da pergunta 607A, né? Certo? Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 11 dos três reinos, e nós estamos no tópico os animais e o homem, tá?
Só que eu só vou relembrar aqui a pergunta 607, porque a gente vai começar da 607A, que é uma subpergunta da 607, né? Então, o que Allan Kardec perguntava, né? É, onde passa o espírito, essa primeira fase do seu desenvolvimento, né? Já que o estado a origem, né, da alma corresponde ao estado de infância na vida corporal, né? Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento, né? A gente conversou bastante sobre isso na semana passada, né? Então vamos fazer en passant, né? Aí os espíritos responderam numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade, tá? Então, de onde é que vem, onde é que estava a alma na sua origem, né? Antes da humanidade, né? Então ela estava numa série de encarnações, uma série de existências corporais, encarnações, antes do período que nós chamamos de humanidade. Então, é o período de infância, né, espiritual, em que nós estávamos desenvolvendo capacidades, estávamos aprimorando condições para alcançarmos futuramente a etapa humana, né, que nós estamos hoje. Mas foram, né, 150 mil séculos, como diz o, né, se eu não me engano, 15 milhões de anos, né? Acho que é isso, né? 150 mil séculos, diz o Emmanuel, que do surgimento da vida nos oceanos, né? Os seres unicelulares, até o primeiro pensamento contínuo, já na fase hominal, foram 150 mil séculos. Seriam 15 milhões de anos, né? Acho que é isso, né? Fazendo as contas aí. Certo, pessoal? Então, coisa pequena, né? 15 milhões de anos, né? Então, quem está se achando muito novinho aí, quem está preocupado com a idade, já pode saber que é muito mais velho do que imagina, viu? É, nós temos aí por volta de 15 milhões de anos, cada um de nós. Isso é para acabar com qualquer vaidade nossa, né? Vamos então às perguntas de hoje aqui, né? Pergunta 607A. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Quer dizer, o Allan Kardec tá juntando o quebra-cabeça, né? Ele está juntando as peças aí, está chegando às conclusões interessantes, né? Parece, então, que a gente pode considerar a alma, né? Vamos pensar as almas, né? A alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não é isso? Né? As almas dos homens, as almas, né? Então, elas foram o princípio dos seres inferiores da criação, quer dizer, nós, todos, almas que somos, né? Então, nós, no passado, nós somos o princípio dos seres inferiores da criação, né? Aí vamos ver aqui que os espíritos responderam, né? Essa pergunta é interessante, né? Kardec. Aí a resposta, né? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Né? Você vê, né? Quer dizer, eles não recusaram esse pensamento, esse questionamento. Eles não falaram que não é isso não, né? Eles apenas confirmaram, de certo modo, né? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade, quer dizer, tem uma tendência à união, a tudo se encadear em tudo, tudo está em tudo, né? Então eles estão confirmando que Kardec, a conclusão que Kardec foi chegando.
né? Nós tivemos uma origem comum. O ponto de partida é comum, né? E aí os seres vão alcançando patamares de desenvolvimento, né? Uns já estão mais desenvolvidos, outros mais jovens estão ainda no começo do processo, né? Aí continuando a resposta, né? Nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Você vê, né? A resposta dos espíritos, né? Perfeito, né? Quer dizer, esses seres todos aí, cuja totalidade vocês estão longe de conhecer ainda, vocês têm muita coisa para aprender ainda a respeito de evolução, das espécies, tudo, né? Temos muita coisa que aprender. A gente está longe de conhecer. Ele fala assim, nesses seres é que o princípio inteligente se elabora. O que hoje é uma alma formada, mais avançada, foi um princípio inteligente. Né? É aquela sementinha da alma ali, né? Que aprende, que vai retendo informações, experiências, vai reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, e vai passando pelas inúmeras encarnações, experiências materiais e também espirituais, né? Porque evolução em dois mundos, né? Certo, pessoal? Ok? Tá ficando claro? Né? Então é ali justamente passando por todos esses reinos e evoluindo sempre, né? Nascer, morrer, renascer ainda, tal é a lei, né? Aquela frase importante, né? Nascer, morrer, renascer ainda, né? Certo? Essa admirável lei do progresso, né? Evoluir sempre, tá? Todos nós, então, vamos estruturando órgãos, vamos estruturando percepções, vamos elaborando, né, o sistema nervoso, o sistema digestivo, né, sistema endócrino, né, sistema respiratório, todos os sistemas, né, nós estamos elaborando 15 milhões de anos, até nós chegarmos, ficarmos belos e formosos como ser humano, né, belos e formosos. Ai, ai, né? 15 milhões de anos experimentando, testando, aprendendo, né? Certo? 15 milhões. Nós estamos nos individualizando, né? Vamos nos individualizando. Você vê que coisa, né? O que tem de mais individual em nós é a nossa história, né? Embora tenha muita similaridade com a história de todo mundo, porque nós tivemos um passado em comum, mas o que nós vivemos durante toda a nossa história, nós vivemos a nossa história, né? Tanto nos reinos inferiores quanto no reino nominal, nós fomos construindo a nossa história, nós fomos nos individualizando, né? É o que nos torna mais únicos, vamos dizer assim, né? É a nossa história, né? Certo? E aí, continuando, né? É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Eles costumam chamar princípio inteligente ou protoforma humana, né? Mas eles costumam chamar de princípio inteligente, né? É, e quando falam espírito, eles costumam deixar o termo espírito exclusivo para o homem, que é o ser inteligente, né, dotado de razão, de consciência, né, desse estágio mais avançado. Então eles costumam deixar, pelo menos no livro dos Espíritos,
eles deixam o termo espírito mais para a fase hominal. Né? Antes disso, eles chamam o princípio inteligente. Né? Então, não é que, lógico, você fala, o espírito do cachorro, né? Vai para o plano espiritual? Lógico, vai, o espírito do cachorro. A gente entende, o espírito da borboleta, o espírito do. Né? Mas os espíritos costumam falar de espírito, denominar esses seres, né? Usar o termo espírito mais para a condição humana, tá? O ser consciente de Deus, né? Ok, pessoal? Mas tudo bem, né? Perguntar se cachorro tem espírito? Tem espírito. Gato tem espírito? Tem. Cavalo tem espírito? Tem. Pode chamar de espírito, de alma, né? Vai dar na mesma. É aquilo que sobrevive à morte. Tem sim. É um ser que sobrevive à morte. Tá? Ok? Então, como ele está dizendo aqui, os espíritos estão dizendo, né? É um trabalho preparatório como da germinação. Por efeito, né? A plantinha que está germinando, vai crescendo. Por efeito do qual o princípio inteligente ele sofre uma transformação e se torna espírito, né? Espírito na fase humana, né? Então, veja bem, pessoal, nós temos a potencialidade divina já quando a gente foi criado. Nós já éramos uma sementinha divina. Deus em germe. Deus com letra minúscula, né? Porque o Deus com letra maiúscula é só o Pai mesmo, o Criador, né? Mas nós já éramos uma fagulhazinha divina. Por isso, indestrutíveis. Por isso, imortais. Com capacidade de aprender e de evoluir. Certo, pessoal? Ok? Então, assim, você pega uma sementinha do carvalho. Sementinha do carvalho. Né? Ela encerra todo o potencial de crescimento, de desenvolvimento, que vai ser a árvore do carvalho. Entendeu? É mais ou menos isso. Né? A sementinha divina ali, a sementinha dos espíritos ali, né? O princípio inteligente é essa semente que guarda toda a potencialidade divina. Olha que extraordinário. Todo o processo que nós chamamos de evolução é o processo de extrinsecação, é o processo de pôr para fora, de desenvolver. O que é desenvolver? É tirar do invólucro, não é? Desenvolver. A coisa estava envolvida, né? Então, desenvolver é tirar do invólucro. E o potencial divino vir à tona. Potencial de falar, potencial de enxergar, potencial de ouvir, potencial de caminhar, potencial, todos eles estavam encerrados naquele princípio espiritual. E a evolução, as experiências materiais vão pondo para fora isso, exercitando o princípio inteligente na Terra. Certo? Ok? Por isso que nós vamos elaborando órgãos cada vez mais delicados, sistema nervoso cada vez mais delicado, capacidades, né, cada vez mais aperfeiçoadas, tá? E que nós estamos pondo para fora. É um processo ao mesmo tempo de hoje, né, através da consciência, nós vamos aprofundando no eu divino e ao mesmo tempo é um processo de expansão. São dois movimentos, o movimento de irmos para dentro de nós, encontrarmos o eu real, o eu divino, né? E o potencial superior, parapsicológico, mediúnico, e ao mesmo tempo a expansão em forma
de atividades em forma de irradiações, em forma de amor, em forma de conhecimentos, né? É um movimento para dentro de autoconhecimento, de autopercepção e para fora em termos de pôr para fora todos os recursos que nós temos, entendeu? De inteligência. O princípio inteligente está dentro da gente? Mary Cleide colocou aqui. Nós somos a evolução do princípio inteligente. Nós somos um princípio inteligente que evoluiu, porque todos evoluem. Tá? Ok? Nós somos aquele ser unicelular que veio aprendendo, que veio reencarnando, que veio evoluindo ao longo dos 15 milhões de anos. Tá? Nós passamos de apenas princípio inteligente, passamos à condição de espírito consciente. Certo? Através daquela palavrinha que outro dia eu estava brincando com vocês, né? Qual é a palavrinha, praticamente, que marca, né? Aquela palavra que marca a saída da animalidade e a entrada na humanidade. Né? É o porquê. Por que isso? Por que aquilo? É o questionamento. Por quê? Por quê? Por que chove? Por que sol? Por que terra? Por quê? Quando surgiu o questionamento, surgiu o espírito consciente. No seu início, né? No seu. E a partir daí, do questionamento, foi questionando tudo, aprimorando, aí começou a acelerar o processo de evolução, o processo de aprimoramento, através do questionamento. Né? A gente começou a se questionar de tudo, né? Tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, a gente começou a questionar tudo. Lógico que a palavra e o pensamento, elas foram, os estudos demonstram que elas surgiram concomitantemente, né? A palavra e o pensamento foram se estruturando concomitantemente no processo antropológico. Pelo menos essa foi a conclusão que os psicólogos chegaram, né? A gente de grunhidos, a gente foi, ou de gestos, a gente foi aprendendo a formular palavras, a cada vez formular pensamentos mais complexos, palavras melhor elaboradas, pensamentos melhor elaborados e assim por diante. Palavra e pensamento, né? Certo? Isso foi fazendo, foi acelerando o processo, né? De evolução, fazendo com que a gente usasse o livre-arbítrio, a vontade. A vontade é um atributo da consciência, entendeu? A vontade é um ato consciente, no sentido de me percebo no aqui e agora, vamos dizer assim, né? Ok? Então nós somos essa sementinha aí que desenvolveu, né? É o desenvolvimento, é o desenvolvimento de corpos cada vez mais elaborados para se relacionar com o mundo material. Essa foi a nossa saga em 15 milhões de anos, né? Nós fomos elaborando o espírito, a sementinha espiritual, ela foi elaborando órgãos, corpos cada vez mais aperfeiçoados para viver a vida material. Enquanto nós temos necessidade de viver a vida material, né? Vai chegar uma hora que nós não vamos precisar mais, mas ainda vai demorar, né? Vai demorar, né? Tá? Que coisa, né? Inclusive, né? Inclusive faz a gente admirar muito mais a vida, o organismo, respeitar muito mais os nossos corpos, cuidar muito mais da nossa saúde, zelar. Gente, olha só. Hoje nós temos um aparelho, é assim que os espíritos falam, um aparelho, nós temos um veículo que foi resultado de 15 milhões de anos de elaboração. Entendeu? Então, faz a gente dar outro valor para a saúde, para o corpo,
a importância da melhoria, da gente cuidar bem de cada célulazinha. Nós já fomos uma dessas célulazinhas que hoje está conosco. Hoje nós carregamos um bando delas, né? Alguns trilhões de células aqui conosco. Cada uma delas é um serzinho em evolução. Nós já fomos um serzinho desse. Nós já fomos uma célulazinha nervosa, uma célulazinha. Gente, essas células são seres vivos. E cada ser vivo é uma entidadezinha. Cada ser vivo é uma unidadezinha. É um ser em evolução, que quer viver, que quer aprender. Entendeu? Então, elas nos ajudam a evoluir e nós ajudamos elas. Certo? Elas nos ajudam, nos permitem reencarnarmos e nós as ajudamos. Nós, né, precisamos ajudá-las, né, dando os nossos valores para elas, as disciplinas que a gente se impõe, né, o nosso pensamento equilibrado, isso tudo vai educando as células, vai aprimorando as nossas células, ao invés da gente deseducar as células. Sejam elas do sistema nervoso, do sistema epitelial, né, digestivo, respiratório, todas elas estão em evolução. São seres em evolução. Inclusive o nosso perispírito é composto por células, também são seres em evolução. Alexandre, mas no perispírito, o perispírito não é um corpo formado de células espirituais. Essas células espirituais são princípios espirituais. Entendeu? A gente não falou que o princípio espiritual ora estava na matéria, ora estava fora dela? Evolução em dois mundos? Então, evolui aqui, formando corpos aqui, evolui lá, formando corpos lá, no plano espiritual. Tudo sob a ação do espírito, da mente. Quem coordena esse conjunto todo somos nós. Mas elas estão em evolução. O perispírito tem célula, pessoal. O perispírito tem órgãos. O perispírito é um organismo. O nosso corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito. Quando a gente reencarna, as células do perispírito vão se ligando e estruturando as células do corpo material. As células do perispírito vão se ligando às células do corpo material. Os átomos do perispírito vão se ligando aos átomos do corpo material. Esse é o processo de encarnação. O processo de desencarnação é o contrário. As células do perispírito vão se descolando, vão se desligando das células do corpo físico. Os átomos, né, do perispírito vão se desligando dos átomos do corpo material. Essa é a desencarnação. Certo? Ok? Tudo é perfeito, né? Maravilhoso, não é? Eu acho. Eu acho maravilhoso tudo isso. Perfeição divina. Né? Mônica, é as células do perispírito. As células do perispírito. O perispírito tem células. Por isso que no plano espiritual a gente vai para os hospitais para tratar o corpo. Tratar o quê? Tratar a reconstituição de tecidos, os tecidos do perispírito. Os tecidos do perispírito, porque estão lesados. Por isso que os vícios aqui, os maus hábitos aqui, eles não prejudicam apenas as células físicas. Eles prejudicam também células do perispírito. Só que o corpo morre, o perispírito continua vivendo. Então aquele problema continua até que a pessoa comece a se refazer, né? A se reestruturar nos hospitais, nos tratamentos, né?
Faz lá. Rejane, como proceder para que o perispírito sofra o mínimo de influência possível das doenças que temos aqui? Então, o problema é de origem moral, Rejane, né? É de ascendência moral. Então, a nossa vivência aqui na Terra, quanto mais moralizada ela for, não estou falando de moralismo nem de puritanismo, eu estou falando de vivência real de um comportamento saudável, de um comportamento em que a gente aprende a administrar os instintos, não fica ao sabor dos instintos. Você vai aprendendo a desenvolver um comportamento realmente, legitimamente mais saudável, mais equilibrado e que produz mais saúde. Entendeu? Então, é a melhor forma, é a nossa evangelização, a nossa melhora comportamental. Superado as viciações, irradiar amor, né? Ter bons hábitos. É a melhor forma da gente não prejudicar nem o corpo físico, porque fora disso a gente prejudica o corpo físico, né? E também não prejudicar o perispírito, que fora disso a gente prejudica também o perispírito, certo? Os nossos nervosismos, os descontroles, os excessos de tensão, de preocupação que a gente cultiva sem precisar, tá? Porque esses excessos é inconveniente e nós mesmos é que geramos isso. Pelo nosso comportamento emocional que nós precisamos aprender a controlar, né? Administrar as emoções, né? E aí a gente se desestrutura, a gente destrambelha o nosso organismo. Sistema nervoso, endócrino, cria doenças para nós mesmos. E isso destrambelha o perispírito também, tá? Certo? Ok? Então vamos lá, né? Entra então no período da humanização, o princípio espiritual, né? Que veio viajando, passando pelas várias etapas, né? Na terra, no ar, na água, né? Começou na água, mas, né? Então, entra no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Olha aí, progresso considerável, não é? Tá tendo consciência do futuro, né? Começa a entender essa relação de causa e efeito, de resultados, né? Ações melhores, ações piores, o bem e o mal, né? O livre-arbítrio, a responsabilidade, a gente começa a ser responsável pelos nossos atos. Surgem as leis, né? Que a gente está até hoje tentando aprimorar, né? Nós vamos ter muito que aprimorar ainda. A Ângela colocou, mas como se explica uma criança que aos 11 anos até os seus 58 já teve várias doenças sem explicação? A criança tinha uma vida normal. Isso se explica justamente em cima do que a gente está falando, né, Ângela? Porque se nós já tivemos tanto tempo de existência, se nós já tivemos tantas encarnações, então dá para a gente entender muitos fenômenos que a gente vive nessa encarnação atual que são inexplicáveis do ponto de vista de apenas uma encarnação, né? Mas aí quando a gente começa a lembrar que nós somos muito mais antigos, acertamos, erramos, fomos prejudicados, prejudicamos, né? Então esses resultados que a gente colhe hoje são resultados, né? Então essas situações negativas são resultados, é a colheita, né? É a colheita de problemas problemas morais que a gente se ligou no passado, entendeu? E a gente desarmonizou o perispírito, né? Desarmonizou o nosso emocional, né? Gerou culpas, gerou.
E isso se reflete no novo corpo, se reflete através da lei de causa e efeito, né? No nosso psiquismo no presente e no nosso perispírito e no corpo atual, através de um sem número de doenças, de desequilíbrios, entendeu? Está tudo dentro do conceito de causa e efeito, conceito de justiça divina. Então ninguém escapa, né, da justiça divina. Tá? Mas, né, com essa consciência e com a boa vontade que a gente tenha, a gente consegue entender isso sem muita dificuldade. A gente consegue entender. Pô, se Deus é perfeito, né, eu sou imperfeito. A gente já viveu muito. Eu não sei o que eu fiz no passado, mas para eu estar colhendo esses dissabores no presente, eu nem sei de onde vem, não parece não se justificar no presente, certamente tem a ver com o passado. Ok, pessoal? Que a criança de hoje, ela está na forma de criança. Não quer dizer que é um espírito criança, entendeu? Eu já fui adulto um monte de vezes, né? Já vivi a fase infantil um monte de vezes também, todos nós, né? É que a gente confunde, a gente vê a criança, o criancinho, bebezinho e tal, né? E já tá lá cheio de problemas, tá lá cheio de doenças, cheio de... Mas é porque não é exatamente um bebezinho, é um espírito imortal que agora está bebezinho, mas agora, há poucos meses atrás, antes de reencarnar, estava lá um homão ou uma mulher lá, né? Só que presa a efeitos negativos, né, de certas ações. Aí quando renasce, entra em contato com os resultados, né, dos vícios do passado, do suicídio do passado, dos abortos, uma série de coisas, né, que foram feitas. Certo? Certo, pessoal, faz sentido para vocês? A Ana Espina perguntou: o perispírito é imperfeito? O perispírito, ele é mais ou menos desenvolvido conforme mais ou menos nós tenhamos desenvolvido ele. Assim como o nosso corpo, assim como nós, como pessoas, né, nós estamos num determinado estágio, o nosso perispírito reflete o estágio em que nós estamos. Os males que nós fizemos geram desarmonias no nosso, geram lesões no nosso perispírito, geram manchas no nosso perispírito. O bem que a gente faz é luz em nós. Harmoniza, nos cura. A caridade, a energia da caridade é a energia mais curativa que existe. O amor incondicional, o amor despretensioso, né? No sentido de fazer o bem, é a energia mais curativa. Então nós precisamos estruturar esse corpo, nós temos que tecer esse corpo com linhas de luz. As boas ações são as linhas de luz aí que a gente vai tecendo o nosso corpo. Eu não sou costureiro, mas nós temos que aprender a costurar o nosso corpo, a veste nupcial, né, que Jesus falou, né? Para a gente ficar, a gente é chamado para o banquete celestial. Todos nós, né? A parábola da festa de casamento, né? A história da festa de casamento, a parábola do festim de bodas lá que Jesus contou, né? Todos somos convidados para a grande festa do plano superior. Todos somos convidados, ninguém, né? Só que nós precisamos demonstrar condição de acessarmos planos cada vez mais elevados. E o que vai nos permitir isso é a evolução do pensamento, a evolução do sentimento, é a luz que nós estruturamos no nosso perispírito. É a senha que vai nos permitir. É a veste nupcial, né, que vai nos permitir acessar essas regiões sublimadas, né? Uma questão até de peso espiritual. E quando os nossos pensamentos são densos, o nosso perispírito se estrutura com átomos e com
energias densas, ficamos pesados, obscuros. Somos atraídos ao campo gravitacional do planeta e não conseguimos nos afastar muito do campo gravitacional do planeta, porque a gente carrega muita materialidade em nós ainda. Entendeu? Nosso pensamento é muito de apego ainda à matéria, de identificação com o corpo no sentido das paixões, das viciações. Então, a gente causa um peso específico muito maior para o nosso espírito, espírito e perispírito, né? A gente não consegue acessar regiões mais elevadas. Nós temos que nos despojar, fazer a dieta espiritual, jejum e oração. Jejum das atitudes inferiores e a elevação do pensamento. Elevar o pensamento e abster-se do mal. É o que faz mudar a nossa vibração. A gente começa a ficar mais leve espiritualmente. Os átomos que compõem nosso corpo espiritual vão ficando mais leves. A luz passa a se expandir. E aí a gente consegue acessar regiões que são leves assim. Ok, pessoal? A Evelyn, né? Você falou do nervosismo, ansiedade, estou passando por isso e vejo muita gente assim. Por quê? Nós precisamos entender. Nós precisamos entender, né? Tudo isso que a gente está falando aqui e exercitar o equilíbrio emocional, equilíbrio mental, emocional. É uma conquista, né? Todos nós temos que aprender. Normalmente a gente é possuído pelas emoções. Nós temos que aprender a possuir as emoções, não sermos possuídos por elas. Então, se bate uma tristeza, a gente se deixa arrastar pela tristeza. Bate uma agitação, a gente se deixa arrastar pela aflição, pela inquietude, pela ansiedade. Então, é exercício, é autoconhecimento, é organização interior, né? É organização interior, organizar o nosso mundo interior, dando a cada coisa a sua importância específica, nem mais nem menos, né? Certo? Então, é um exercício para todos nós, pessoal. Eu estou dentro desse exercício, todos nós estamos, né? Certo? Tá? Ok? Então, vamos mais um pouquinho para a gente terminar essa pergunta aqui, né? Então, entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal, a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza, né? Essas fases simbolicamente representadas aqui, né? As fases do nosso desenvolvimento espiritual. Nós também temos a fase da infância, da adolescência, da juventude e da maturidade, né? Da madureza, né? Quero crer que nós estamos na fase da juventude, né? A fase da juventude. Nós temos que chegar na fase de madureza aí. Isso se a gente não tiver na fase da adolescência ainda. Ai, ai. Pessoal, o som tá chegando bom para vocês aí? Tá dando para ouvir direitinho, claramente? Tá diferente de outros dias ou tá normal? Só para eu ter uma noção que meu computador caiu, eu tive que levar para consertar e passei o dia estruturando ele de novo aqui, porque desregula tudo, né? Tá normal, pessoal? Tá tudo ok? Porque nos meus registros aqui ele tá normal, tá? Ok? Então tá bom. Se para vocês está normal, então tá normal. Às vezes um ou outro, tá claro, né? Precisa aumentar um pouquinho o volume, mas vocês estão acostumados a ouvir, né? Estão falando que tá normal, tá normal.
Certo? Vamos lá, né? Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. O fato da gente ter passado pelos reinos inferiores, isso não é humilhante para o homem. Isso não é nenhum demérito para nós, né? É falar que já fui uma ameba, já fui uma mula, eu já fui uma borboleta, já fui uma formiga, né? Uma alga. Isso não é, isso não é nenhum demérito, né? Isso não é nenhum demérito. O problema é a gente continuar sendo uma ameba. O problema é a gente ser uma ameba na fase humana, né? É que eu tô brincando, né? O problema não é a gente ter sido, o problema é a gente continuar sendo. Ai, foi uma sereia, né, André? Uma sereia. Um sapo, né, Gorete? Ai, ai. Cada um vai se identificar aí com o bichinho aí que gosta. A pulga do leão, né? Ai, ai. Então, não é nenhum demérito, né, pessoal? É até uma coisa que deve nos trazer humildade. É o contrário. Puxa vida, né? A gente se acha muito, ó, já fomos, né? Já fomos um serzinho, né? Lá pequenininho, humildezinho, né? Tem muita complexidade, assim. Embora qualquer ser vivo, né? Por menor que seja. Quando a gente vai estudar, né? Os biólogos que o digam, né? Os etólogos que o digam, né? Qualquer serzinho que você vai estudar, desde o átomo, né? Qualquer célulazinha é uma complexidade maravilhosa, né? Só Deus mesmo para criar tanta perfeição que a nossa ciência está descobrindo. Ela não criou nada, está descobrindo, né? Então é uma coisa maravilhosa mesmo, né? Então não deve fazer a gente se sentir humilhado, deve fazer a gente se sentir admirado da beleza da vida, do Criador, da perfeição divina. Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa, tudo é perfeito, né? O acasalamento, os rituais lá de acasalamento dos bichinhos, de procriação, né? De semeadura lá, as flores, as plantas, é uma coisa maravilhosa, né? Tudo de defesa, né? É legal aqueles programas documentários assim, né? Dos bichinhos e tal. Tá? Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que o geraram? Quer dizer, a gente se sente humilhado porque a gente nasceu também, a gente foi um fetozinho ali, pequenininho, uma célulazinha fecundada no organismo materno. A gente se sente humilhado por isso? Né? Mesmo os gênios se sentiriam humilhados porque nasceram de um feto, né? Que começou, né? Quase sem forma a princípio, né? E aí foi ganhando forma. Não, forma alguma, né? Os espíritos que perguntaram, né? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Isso é que é motivo de humilhação, entre aspas, para muitos que acham que não precisam de Deus, né? Acham que a vida se explica a si mesma, acham que é bobagem, é coisa da religião, dos fanáticos lá, né? Do pessoal ignorante que acredita em Deus, né? Porque no alto da sua sabedoria catedrática, né? Materialista, ele não consegue conceber um ser superior a ele. Não consegue conceber uma vida
né? Tão cheia de maravilhas que ele não consegue penetrar da profundidade disso, não é? Então, isso é que é humilhante, né? Que a pessoa se sente humilhada, né? E por isso que muitos rejeitam a crença em Deus, né? Exatamente por isso, porque fere o seu orgulho, fere o seu orgulho, né? Então, aí é que nós precisamos olhar com humildade, né? Se a gente não sabe quem que fez isso, é uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, o universo, que a gente manda sondas lá para descobrir, para descobrir coisas, né? Que a gente não sabe, a gente fica maravilhado com as coisas que a gente descobre. Então, é preciso é preciso mais humildade, né? De todos nós, né? Da ciência, de todos nós, né? Todos nós que estamos precisando aprender mais. Quando a gente percebe que nós somos pequenos diante da imensidão da vida e do Criador, então a gente se abre humildemente ao conhecimento que Ele pode nos dar, né? Certo? Aí para terminar essa pergunta e para terminar o nosso estudo hoje, né? Porque já estamos quase na hora, passou rápido, né? Então, o último parágrafo aqui. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. E é verdade, né? A ecologia, a ajuda mútua, a cooperação dentro dos sistemas, né, que os estudiosos estudam aí para compreender, para descobrir, é uma coisa perfeita, né? Um organismozinho ajuda o outro, que o outro ajuda o outro, e o outro através de 1000 recursos diferentes, né? É toda uma colaboração. Deus estruturou a coisa toda para funcionar perfeitamente, né? Tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. E aqui está um conceito muito legal, assim, muito importante. Veja bem, olha só o raciocínio. Se a vida é tão previdente, tão perfeita nas engrenagens que a sustentam, desde o microcosmo ao macrocosmo, desde o serzinho mais pequenininho até os seres mais complexos, mais evoluídos, né? Como que Deus iria criar? Como que Deus iria criar seres simplesmente para nascer, morrer e acabou tudo? A vida, como é previdente, a lei divina, como é previdente, a perfeição de tudo, seria feito, criado para morrer e acabou. Aí se perde todo objeto, tudo que aprendeu se perde. Todo amor que viveu se perde. Todo conhecimento se perde. Ah, Alexandre, mas fica através da cultura. Sim, eu concordo que fica através da cultura, uma pequena parte, né, do que a gente aprendeu, uma pequena parte da vida das pessoas, né? Mas, gente, olha o que nós trazemos no nosso inconsciente. Olha o que nós trazemos nesse baú de recordações do nosso inconsciente, né? Nessa visão espírita, nessa visão de evolução. Nós temos tudo guardado dentro de toda a história guardada dentro de nós. E aí a gente vê experiências de regressão, aí a gente vê fatos se confirmando, né? Aí eu não vou entrar, se eu entrar nisso agora, a gente não sai mais, né? De evidências da reencarnação, fatos comprobatórios, marcas de nascença que demonstram, né? Aí a gente vai entrar num terreno cheio de comprovações, de evidências, né? Então por quê? Porque os conteúdos não se perderam.
Alexandre, mas passa geneticamente, né? Só que essa ideia do passar geneticamente, ela já caiu por terra. Porque, só para a gente finalizar, né? Quando a gente começou a estudar mais profundamente a genética, quando a ciência começou a estudar, né? E é uma coisa recente, das últimas décadas agora, né? Através dos computadores poderosos, então ficou muito mais fácil estudar os processos genéticos, né? É, havia o chamado paralelismo psicofísico, né? Se acreditava que para tudo que há no psicológico, no psíquico das pessoas, tem o seu paralelo na genética. Então, dentro dessa perspectiva, você junta dois gênios, né? Você junta dois gênios da física, marido e mulher, os dois gênios da biologia, vai nascer um gênio né? Revolucionário, vai nascer. Só que isso não se confirmou. Essas hipóteses baseadas no paralelismo psicofísico, que chama, a teoria, ela não se confirmou, não se comprovou, pelo contrário. Pelo contrário. Você pode ter pessoas muito inteligentes, muito. E você pode ter uma criança que vem com grandes dificuldades. E o inverso também. Pais com grandes dificuldades, você vê uma criança, um gênio. Né? Então tem muita coisa, né, que o Espiritismo estuda e que nos aponta, né, que dá um sentido muito mais lógico, muito mais coerente, muito mais inteligente para esses problemas humanos que a gente vive, né? Então a genética é importante, a gente está aprendendo cada vez mais, né? Mas muita coisa que se acreditou caiu por terra, né? E aí o espírito, e aí então a Alice colocou a teoria do Jung, né, do inconsciente coletivo. Pois é, essa teoria, os jungianos, eles colocavam sempre em função da genética, né? E a genética que era aquela transmissora de uma geração para outra daquilo que ele chamou de inconsciente coletivo. Só que nós sabemos que não. Embora muita coisa passe, né? De aprendizado se passe da genética, né? Predisposições, muita coisa. Mas não se comprovou. Né? Os junguianos ficaram numa situação complicada. Por isso que a Joana de Ângeles, eu falo porque eu estudei isso também, né? Os professores falavam disso, não, porque a genética vai resolver esses problemas do Jung e tal. Só que, né? Só que a genética foi para outro lado, não veio a comprovar isso, né? E por outro lado, o espiritismo, a Joana de Anjos, né, ela fala que o que o Jung chamou de inconsciente coletivo, ela fala assim, olha, na minha opinião, nos estudos que a gente faz, trata-se dos arquivos do espírito imortal. Por quê? Porque todos nós temos aí pelo menos 15 milhões de anos. Então, o nosso inconsciente, ele tem aproximadamente 15 milhões de anos. Entendeu? Já estivemos em muitas culturas, muitas línguas, né? Nós já vivemos ambientes os mais diversos. Então, todos nós trazemos e nós já tivemos vivências em comum com muitas pessoas. Então, hoje você tem uma expressão de arte aqui do mesmo jeito que na Polinésia, no seu, entendeu? Por quê? Porque você tem pessoas que viveram, que têm arquivos registrados na sua memória espiritual e podem haver fenômenos, né, em que esses arquivos, essas lembranças vêm à tona através de arte, através de música, através de comportamentos, de histórias, né? Então é muito mais lógico isso, né? Até porque é um dos motivos de estudo também, é um dos motivos de estudo o estudo da memória extracerebral. Por quê? Porque a ciência de hoje fala que só tem memória no cérebro.
O cérebro é o detentor da memória, né? Então não pode ter nenhum aprendizado, nenhum que não esteja no cérebro, né? Só que os estudos realizados sobre a memória extracerebral estão se mostrando promissores, né? Entendeu? Então, uma pessoa que tem experiências de quase morte e que ela estava sem as funções vitais, sem função cerebral de aprendizado na hora, tal, ela fora do corpo, ela tem vivências que depois ela volta para o corpo e ela fala o que ela viu, o que ela ouviu. Aí os médicos falam, mas como você ouviu? Você estava dormindo. Os aparelhos lá estavam quase no zero lá, porque era uma operação muito delicada, tá? Como é que você guarda lembrança disso? Você não passou pelo cérebro, entendeu? Desculpa, pessoal. Não é? Então, então esse registro nós temos espiritualmente, né? Nós temos no perispírito, nós temos na memória extracerebral. Não é um processo exatamente material, né? É um processo espiritual, né? Certo? Deixa eu ver aqui se terminamos, né? Então, acho que nós terminamos, né? É acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, né? Que se estende por sobre todas as suas criaturas, né? Quer dizer, tudo tem um fim, tudo tem um objetivo, né? Tudo tem um objetivo, tem uma destinação, e nós temos muito que aprender ainda a respeito desse processo de evolução e da função que cada coisa tem na nossa vida, né? É uma coisa que a gente tem que estudar muito para entender as coisas que a gente chama de boas e as coisas que a gente chama de ruins, né? Mas tudo que nos acontece tem a sua função, né? E nós temos que entender esse componente moral hoje na nossa vida, né? Não se trata apenas agora de evoluir corpos mas se trata de aprimorar o espírito imortal, né? Por isso que é muito importante detectarmos o que há de espírito em nós, o que há de imortal em nós e desenvolvermos esse ser imortal, né, que somos em essência. Tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Porque aí nós vamos continuar na semana que vem. Deixa eu ver aqui, né? Aí a pergunta 607B. Nossa, hoje a gente fez só uma pergunta só, né? Praticamente, né? A subpergunta 607A. Na semana que vem tem a B, né? Só que não vai ter a C, não. Ai, ai. Se for assim, já pensou, né? Vai ter o alfabeto inteiro aí, né? Mas não. Ele acaba na subpergunta B mesmo, tá? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer as bênçãos que recebemos, as oportunidades que temos tido de exercitar a compreensão, de exercitar o discernimento, a convivência, a permuta de valores, de energias, de sentimentos, e podemos, Senhor, nos sintonizarmos contigo, ainda de forma precária, porque o nosso amor ainda não é contínuo. Muitas vezes amamos e logo em seguida somos tomados de outros sentimentos. Precisamos aprender contigo o amor constante, irradiante, o amor que supera todas as barreiras e todas as contingências. Mas que possamos, Senhor, a cada dia, com o teu auxílio, com o auxílio da espiritualidade, avançarmos um pouquinho mais, passo a passo, subindo a escada da evolução, do aprimoramento. Que a tua luz envolva todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todos que estarão ouvindo, assistindo esses estudos, e o teu amor possa envolvê-los, Senhor. Que assim seja.
Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho, pela participação, tá? E vamos em frente, né? Amanhã a gente tem estudo às 20 horas, o livro Os Mensageiros do André Luiz, tá? Aí a gente conta com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, tá? Até mais.